Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o fundo imobiliário RZTR11 da Risa Asset. E por que iremos falar sobre ele? Exatamente porque ele ficou em primeiro lugar da nossa enquete que eu lancei semana passada de fundos imobiliários. Você sempre dê uma passadinha aqui na nossa comunidade, meus amigos, que tem essas belas enquetes para vocês votarem. Também tem muita informação para vocês. Não esqueçam de dar essa passadinha aqui para ficarem sempre bem informados e também votar nas enquetes. Então vem comigo, vem. Então pessoal, o RZTR está com a cota no valor atual de R$ 83,91 e nas últimas 52 semanas bateu a mínima de R$ 80,76, que a gente sabe que foi bem ali, nesse pontinho aqui. Eu vou mostrar para vocês, ainda no mês de fevereiro, e bateu a máxima de R$ 106,39. Você deve dizer, meu Deus, o que aconteceu com o fundo? Por que ele desvalorizou tanto assim em tão pouco tempo? Daqui a pouco iremos explicar isso. E o dividend yield dele está, sim, ainda nesse belíssimo 15,98%. Lembrando que aqui, meu amigo, você é totalmente isento de imposto de renda, não paga nada. Então o fundo também sofreu uma desvalorização, então vocês viram, bem grande, nos últimos 12 meses, de quase 18%. A mínima foi bem aqui, ó, no dia 10 de fevereiro de 2023, e a máxima eu acho que foi aqui, exatamente aqui, no dia 9 de setembro de 2022. E por que ele sofreu essa desvalorização, Adriano? Pessoal, era o seguinte, esse fundo, eu vou mostrar aqui, para ficar melhor, eu vou mostrar aqui na distribuição de rendimentos dele. Mas antes de mostrar, eu vou mostrar que o valor patrimonial da cota é de R$ 96,21, ou seja, o P sobre VP está apenas 0,87, indicando que pode ser um ótimo momento de compra do fundo, exatamente porque ele está com 13% de desconto. Mas lembrando que aqui, meus amigos, a gente não faz recomendação nem de compra, nem de venda de nenhum fundo imobiliário, nenhum fiagro e nenhuma ação. Você sim vai pegar esses números que eu estou passando, essas informações que eu estou passando, vai se aprofundar mais nesse fundo e aí sim você vai decidir pela compra ou não desse fundo. Você, somente você. Então, pessoal, vocês vão ver aqui que nos últimos 2 meses ele está distribuindo 85 centavos de rendimentos. Apenas 85 centavos. Mesmo assim, o dividend yield dele no mês de fevereiro foi basicamente 1%, e agora no mês de março, que vai ser pago agora no mês de abril, de praticamente 1,02%. E por que ele perdeu tanto valor? Meus amigos, é o seguinte, aqui é a explicação. Você vê que em janeiro do ano passado ele estava distribuindo em 25. Aí aqui 1,25, 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 até de janeiro do ano passado até novembro foram 11 meses. E teve meses também de meses do ano de 2021, que ele também distribuiu 1,25. Ou seja, foi muito tempo distribuindo 1,25. E aí em dezembro, ó, 0,86. Como já não tivesse caído muito, em janeiro, 0,85. E em fevereiro, 0,85. Pronto, tá aí a justificativa. Tá bom para você? Exatamente. Ele perdeu muito valor de rendimento, caiu muito. Ele estava distribuindo, percentualmente falando, na faixa de 1,20%. E aí caiu nessa faixa para 1. E só foi 1 exatamente porque a cota desvalorizou muito. Porque se a cota não tivesse desvalorizado tanto, esse percentual, esse dividend yield dele seria abaixo de 1. Ficou 1 exatamente porque perdeu o valor na cota também. Então é isso, pessoal. Ele perdeu esse valor. E por que ele perdeu esse valor? Não aconteceu nada com o fundo, meuzinho. Nada. É porque esse um ano mais ou menos desse rendimento de 1,25 foi basicamente porque, pelo que me disseram, pelo que eu vi gente falando, eu não cheguei a ver isso claramente, nem nos relatórios aparecia, eu vi gente reclamando, dizendo que o fundo não estava sendo claro nas informações que estavam sendo passadas nos relatórios. Ele teve, parece que foi uma venda de algum dos bens que tinha, e esses 40 centavos a mais, basicamente, porque vocês estão vendo que ele está distribuindo 85 e antes eram 25. 40 centavos por cota que ele distribuía foi exatamente do valor obtido nessa venda, não foi nem do lucro, foi do valor obtido na venda, que em vez dele reaplicar e comprar outra fazenda, porque basicamente o fundo faz isso, ele investe em fazendas, ele simplesmente distribuiu com os cotistas. Basicamente foi isso. Então propiciou esse ganho de 40 centavos por cota e que chamou a atenção do pessoal para esse fundo, e muita gente entrou no fundo por isso. Quando vir essa redução drástica no valor da cota, que basicamente caiu em 1/3 os rendimentos, aí o pessoal começou a saltar fora. O pessoal que é sardinha, principalmente, né, não quer nem saber. Diminui o rendimento, cai fora do fundo. Basicamente foi isso. Infelizmente foi isso. Esse rendimento aqui, basicamente é o rendimento que é o real do fundo. É o real.
que é nessa faixa de 85 centavos. Se o fundo começasse a se valorizar novamente, por exemplo, chegar a R$100, aí quando você pegar 85 centavos dividido por R$100, você vai pegar um rendimento na base de 0,85%. O que é um dividend yield para um fundo de tijolo? Eu considero isso aqui fundo de tijolo. Vocês vão ver que lá no Investidor 10 ele não chama de fundo de tijolo, mas basicamente é um fundo de tijolo que não é um prédio, não é um galpão logístico, mas é um fundo de tijolo. Não são lojas comerciais, mas é um fundo de tijolo, só que com fazendas. O tijolo aí é a fazenda em si. Então, basicamente é isso. Então, eu considero que um rendimento de 0,85%, caso o fundo voltasse a chegar a R$100, o valor da cota, era bom, seria bom, exatamente. Porque o fundo é um fundo de tijolo, ele tem bens reais, se ele precisar ele vende e pode ter lucro obtido nessa venda. Então não é um fundo ruim, não está acontecendo nada demais com o fundo, basicamente o pessoal resolveu sair porque caíram os rendimentos. Vindo aqui para o site do Investidor 10, para passar mais informações para vocês, aqui ele considera o fundo como outro. E nesse outro tem vários fundos que não tem nada a ver com esse fundo, porque esse fundo, como eu falei, ele investe em fazendas. Então não tem nenhum igual. O que tem mais parecido, que é um fundo imobiliário, que é do setor do agronegócio também, é um que tem tipo uma espécie de galpões logísticos do agronegócio, para armazenar, por exemplo, grãos. Basicamente é isso. Mas igual a esse não tem nada parecido. Esse seria praticamente um fundo imobiliário que seria uma espécie de fiagro dentro dos fundos imobiliários. A grande diferença é que a maioria, que basicamente todos os fiagros atualmente, eles investem em CRAs, ou seja, são fundos de papel basicamente. Não investem em fazendas físicas, e sim em fundos de papel. E esse aqui não, esse aqui investe só em fazendas. E aí ele considera também que é um fundo segmento híbrido, o que não faz muito sentido, porque como ele só investe em fazendas, não era para ser chamado de híbrido. A gente vê que a taxa de administração do fundo é 1,25% ao ano sobre o patrimônio líquido. A quantidade de cotistas atual é 83.141, o valor patrimonial da cota a gente já viu, o último rendimento a gente também já viu, e o valor patrimonial do fundo gira em torno de 1 bilhão, ou seja, ele não é um fundo pequeno. Aqui a gente tem uma lista das fazendas do fundo, e a gente verifica que o fundo tem relativamente uma boa diversificação geográfica. Ele tem fazendas em 5 estados do Brasil, sendo a maioria em Mato Grosso, 3 em Goiás, 2 no Maranhão, 1 na Bahia e 1 no Piauí. E todas as fazendas estão listadas aqui. Poranga 2, São Tomás, essas fazendas que são como se fosse um pacote só, Bacuri e Buriti, mais 2 fazendas juntas, Água Funda e São Francisco, mais 3 fazendas juntas, Morangas, Bonito e Ponte das Pedras, Fazenda Santa Clara, mais fazendas juntas, que são a Fazenda X1, X2, a 71 e a 74, Fazenda Santo Antônio do Ouro, mais um conjunto de fazendas juntas, São José, Sorriso, Vale do Rio Celeste, Mato e Rancho Alegre, mais 2 fazendas, São Paulo 1 e São Paulo 2, Rio Bonito, Fazenda Nossa Senhora da Aparecida, Fazenda Paranatinga 1 e Fazenda Cristalina. Esse é o pacote de fazendas que o fundo possui no seu portfólio. Vindo aqui para o relatório gerencial do mês de fevereiro, que é o último relatório que é exatamente que trata do rendimento que foi anunciado no final de fevereiro e pago no mês de março. Ainda não saiu o relatório de março, que se refere ao rendimento pago agora no mês de abril. E lembrando, meus amigos, se você curte esse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever no canal, deixar aquele likezão e ativar o sininho. Então, a gestão, como a gente já viu, é da Risa Asset, com a administração do Banco Genial. O fundo começou as atividades na Bolsa em outubro de 2022 e teve até o momento 2 emissões. Alguns números do fundo. No momento que foi feito esse relatório, o dividend yield anualizado dele não estava aquele que a gente viu atualmente, exatamente porque nessa época que acho que a cota estava maior. Então aqui está 12,76%. Como o fundo diminuiu o valor da cota, aumenta o dividend yield, que eles são inversamente proporcionais. Ele tem um total de hectares, uma área total de 77.298 hectares. O valor de mercado dele naquele momento é 934 milhões, mas a gente viu que o valor patrimonial do fundo é mais de 1 bilhão. O dividendo distribuído foi de 85 centavos, o número de ativos são 15 e o valor patrimonial da cota a gente viu que é R$ 96,50 e atualmente tem 100% de contratos de arrendamento rural. E o número de investidores é 83.146.
e ele está dizendo que a avaliação de mercado dos imóveis, mais o valor de caixa do fundo, fica na faixa de 3 bilhões 132 milhões. Aqui ele vai dar um panorama geral dos fundos imobiliários no Brasil no momento e vai falar das commodities, das fazendas que estão arrendadas pelo fundo. Então, se você quiser dar uma lidinha, você vai dando uma paradinha aí para você ler. Aqui está o portfólio total do fundo. Aqui mostra a localização de cada um dos 15 imóveis, 15 no total mesmo. Aqui mostra a área do lado, a área de plantio, a área total e a área de plantio, as culturas que estão sendo plantadas em cada uma dessas fazendas, que ele chama de tese de investimento. Basicamente, resumidamente, pelo que eu entendi, se eu estiver errado em alguma coisa, pessoal, por favor, pode me corrigir aqui na descrição, não tem problema não, que eu estudei isso aqui para tentar explicar para vocês, mas pode ser que eu erre. Então é o seguinte, buy to lease é mais ou menos, o fundo comprou uma fazenda e arrendou a fazenda para a mesma pessoa que ele comprou. O sale and leaseback é quando uma pessoa vendeu para o fundo uma fazenda e arrendou de volta. É mais ou menos isso. Então, basicamente, ele tem esses dois tipos de tese de investimento e um pouquinho desse de land equity, que é quando o fundo compra uma fazenda com a intenção, compra por um preço abaixo do valor de mercado e tenta revender ela mais tarde por um valor maior no futuro. Então, nesses primeiros 14 casos aqui, todas as pessoas que fizeram essa negociação, ou seja, que o fundo comprou a fazenda dele e arrendou para ele, e que a pessoa vendeu a fazenda para o fundo e arrendou de volta, em todas elas tem a opção de compra, ou seja, o dono da fazenda pode comprar de volta porque ele tem essa opção de compra, mas isso não cabe no caso dessa fazenda em Tocantins aqui, que foi pelo Land Equity. Aqui está o nome dos arrendatários, todos os arrendatários, e aqui a gente vê o vencimento desses contratos. Você percebe que todos os contratos são longos. Os primeiros vão começar a terminar em 2029, ou seja, daqui a 6 anos. E tem alguns mais demorados, 7 anos, tem esse aqui de 2034, ou seja, basicamente são 11 anos de contrato ainda, é muito tempo. Então, esses contratos, como são longos, garante uma renda por vários e vários anos. E aqui está os valores de cada uma dessas fazendas. E pessoal, aqui no final ele vai mostrar fotos e vocês podem ir parando. Ele vai mostrando fotos de cada uma dessas fazendas ou conjunto de fazendas e vai falando um pouquinho de cada uma dessas fazendas, além de mostrar as fotos como eu falei. Então você vai vendo aqui, Fazenda Santo Antônio do Ouro, que a gente falou naquela hora que eu estava mostrando a lista, Fazenda São Tomás, Fazenda São Paulo 1 e São Paulo 2, Bacuri e Buriti, Água Funda e São Francisco. E você, meu amigo, se não for inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa o seu like e ative o sininho. Olha aí, Fazenda do Rio Celeste, São José, Sorriso, Rancho Alegre e Matos. É um conjunto de fazendas. Fazenda Poranga 2, Fazenda Morangas Bonito e Ponte de Pedras, Fazenda Santa Clara, Fazenda Roma. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!